Hey guys! Hey guys! Onde a gente tá? Onde a gente tá? Estamos Em em Chicago! Na primeira collab desse Green Mars canal, tem assim, collab. ó. In person. Ai. Gente, tô com a Cíntia Sabino hoje. Ela tá aqui... Ela tá aqui aonde? Ela tá aqui em Chicago. A gente tá aqui em Chicago e a gente resolveu gravar um vídeo. A Cíntia está viajando worldwide. Ai, gente, muito chique, né? Tava em Nova York e veio passar uns dias aqui. Aí a gente... Pra encontrar ela, tá vendo? Olha que honra. A gente, na verdade, conversava bastante por WhatsApp há bastante tempo, mas a gente não se conhecia Muitos áudios de 10 pessoalmente. minutos. Então a gente se conhecia bastante. Entendeu? Mas pessoalmente é a primeira vez. Cíntia, apresente-se. Meu nome é Cíntia Sabino e eu tenho um canal no YouTube sobre inglês, sobre viagem, de certa maneira, Também. intercâmbio, porque eu comecei meu canal com intercâmbio. Ela já Então, morou aqui. Onde você morou mesmo? Eu morei em Kentucky, Bowling beleza. Green, e morei também 3 meses ali na Califórnia, San Diego. Amei, maravilhoso. E o meu canal é sobre essa mistura, né, de viagens, costumes e inglês. E hoje a gente vai falar de quê? Vamos falar de como pensar em inglês. É engraçado que assim, não é simplesmente uma chavinha que a gente vira e fala, vou pensar agora em português, agora eu vou pensar em inglês. Não. Porque se fosse assim seria fácil, né? É uma coisa automática, sim. É automático. Então hoje a gente vai dar algumas dicas do porquê que isso acontece e no final a gente vai comentar, vai dar algumas dicas do que você pode fazer pra começar a pensar em inglês. Certo? Sim, certo. Cíntia, o que você podia falar de cara pro pessoal? Do porquê que você acha que as pessoas acabam pensando muito ainda em português, acabam não conseguindo pensar em inglês? Porque as pessoas têm a mania de ter que relacionar inglês-português. Esquece aquele negócio inglês-português. Pensa em inglês, inteiramente em inglês. Por quê? Porque quando uma criança nasce aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ela aprende inglês como? Em inglês. Você que nasce no Brasil, você aprende português como? Você traduz de uma outra língua para o português? Não. Quando você vê, por exemplo, que sua mãe fala que isso aqui se chama porta, você pensa, porta é o que mesmo? Porta é tal palavra em alemão. Não, você pensa que porta é aquele objeto que sua mãe está te mostrando. Já falei, te mostrando. Você está mostrando, ô bestada. Sua mãe está te mostrando que isso é, sei lá, cama, que isso é janela. Então você é bom você relacionar com objetos e com coisas, e não até com porque, palavras. assim, pensa só, a criança, ela passa... A gente tá falando de criança porque é assim que a criança vai aprendendo, né? É só um exemplo, mas... e até pelo contato, pelo convívio, mas a criança, ela aprende lá, a mãe fala close the door, usando até o exemplo da door, close the door, open the door, ela fala, opa, acho que aquele trem aí chama door. Então de tanto ela ouvir, de tanto contato, ela acaba associando aquilo. Então é por isso que é importante você não ficar realmente traduzindo. E uma coisa que você falou interessante, quando você ouvir a expressão em inglês, open the door, não pensa em abrir a porta. Exatamente. Você pensa no movimento que você vai fazer, no que você está fazendo. Você tem que pegar aquela porta e fazer assim. Associar as ações, né, de fato. Até porque em português a gente tem um mindset, a gente tem uma forma de pensar, uma estrutura do idioma, uma lógica. Em inglês tem uma outra. Tem uma outra. Por isso que as pessoas, a gente até fala que a gente tem que ter uma personalidade em inglês, né? Nem me Porque fala. é totalmente diferente. Totalmente. O jeito de falar, a sua postura, até o pitch da voz tem diferença, cara. É surreal isso. Então, assim, é tempo, sabe? E pensar em inglês é um hábito, é uma prática que você vai, entendeu? É convívio. Todos os dias, por mais que eu more aqui, é todo dia aprendendo uma palavra nova, uma expressão nova, até porque tem muitas coisas que, querendo ou não, quando a gente está começando a aprender o idioma, a gente acaba, infelizmente, traduzindo, porque é natural a gente querer trazer para o nosso idioma mãe, né? Mas depois de um tempo, a gente precisa começar a só pensar em inglês e abandonar, quebrar essa muleta de tradução, para justamente a gente não ficar sempre trazendo para o português e adquirir esse mindset em inglês. E isso só acontece com a prática. Os maiores erros, na verdade, quando vocês veem muitos vídeos por aí, meus, da Cíntia, falando os maiores erros em inglês acontecem por quê? Da tradução. Porque a gente aprende uma coisa em português, então eu quero isso daqui e aquilo, não. Às vezes até a gente dá sorte, vamos brincar assim. Isso, ela é bonita, she is beautiful. Olha, deu certo. Acontece. Agora, se você começa a montar uma estrutura um pouco mais encorpada, já começa a dar erro. Já começa a dar o adjetivo lá pra frente, o negócio troca, porque em inglês a gente tem uma outra estrutura. Em português a gente fala de um jeito, em inglês a gente fala de outro. Então é isso que a gente tem que aprender a respeitar quando tá aprendendo um novo idioma. Uma coisa que é interessante é, se você ainda tá traduzindo aquela ideia, aquele texto, aquela frase, é porque você ainda não entendeu no fundo do seu coração o que aquilo representa, né? Nem o que significa.
que aquilo representa, sabe? Então, Sim. se você ainda não de fato absorveu a ideia completa, você vai precisar traduzir. Porque Sim. você não consegue entender a ideia daquilo, então você precisa traduzir pra poder saber o que você tá falando. Você tá pegando as palavrinhas ainda, Pegando as palavrinhas ao invés de pegar a ideia soltas. geral. Justamente. Então, eu tava até falando com ela uma foto que eu postei aqui, justamente aqui, ó. Vai falar. Opa, foi mal. Postei aqui do feijão, né? Aqui do Millennium Park. E aí eu coloquei assim no Stories. I can't get enough of this view. E aí o pessoal ficou, Cíntia, mas o que é I can't get enough? Tipo, suficiente e tal? Não, é tipo, eu não me canso dessa vista. Mas por que eu usei essa frase e eu não precisei traduzir? Porque até quando a pessoa me perguntou, eu fiquei, como que eu vou traduzir isso? Não sei. Porque eu entendi a ideia, sabe? Tem muita coisa que não tem tradução. Por exemplo, parenting. Paiseando? Não, é um verbo pra pais. Você ser pai e mãe parenting. é o parenting. Ou então hoje a gente foi tomar café da manhã que tinha o booth. O que é o booth? A gente ficou até discutindo em português. O que é o booth? É porque tinha a assento mesa com a acolchoado. cadeira e tinha aquela mesa que tem aqueles assentos acolchoados que é um pouco mais reservado, né? digamos Exatamente. assim. É o booth. É o booth. Você como traduz isso? E aí é até o exemplo que a gente tava conversando sobre carro, sobre você aprender a dirigir. E assim, eu não sabia dirigir nada, né? Então, nas minhas primeiras aulas eu ficava, mas que hora eu passo a terceira? Carro manual, né? Qual que é a lógica? Que hora que eu passo a segunda? Aí ele, cara, você vai sentir o carro pedindo. Eu falei, mas ele não tá pedindo, eu não tô entendendo quem tá falando. E como é que você assimila isso? Com o tempo, com prática. E nas primeiras aulas você acha que é impossível? Não, né? não sai. Você fala, não tem pra condições nunca na minha vida. de eu não bater tendo que fazer tudo Sim. isso. Como Porque você vê que é possível, né? Sim. Que uma Tanto hora que quem vai tá pegar. acostumado, por exemplo, já dirige há anos, pega o carro 3 horas da manhã e sai dirigindo. A mesma coisa com o inglês. Se eu tiver que atender o telefonema, já tô acostumado com o idioma, já consigo Sim. falar fluente. E é uma coisa engraçada que quando eu falo que é prática, gente, é prática e leva tempo. Porque eu lembro que nos meus primeiros dias nos Estados Unidos, quando eu ia comprar alguma coisa, quando eu ia pedir um lanche, antes de entrar na loja, no caminho, eu pensando, calma aí, eu vou entrar, eu vou falar, frase. hello, how are you doing? Tá, aí a pessoa vai falar alguma coisa, eu vou falar, só pra poder eu não travar, eu ficava pensando. Aí eu falava, não, já tem que falar o que eu pedido. Fazer o pedido. Então, I'm gonna have... Aí ela vai perguntar se eu quero pagar em cash, eu vou falar que é cash ou card. Você já tal. monta todo o diálogo na Monta, cabeça. isso. Só que hoje, se você me der no susto, Cíntia, entra agora e faz um pedido aí, eu faço. Talvez eu vou pegar um tempo pra pensar no que eu vou comer Até só, porque mas... muitas vezes o diálogo que se monta na sua cabeça não é o que acontece na realidade. Não é o que acontece. Por isso que é importante você ter o máximo de vocabulário possível. Possível, E como é que você isso consegue ajuda isso? na naturalidade do Sim. inglês, com certeza. A gente agora vai dar umas dicas bem rápidas de como você consegue, na verdade, a pensar em inglês. A gente já deu várias dicas ao longo do vídeo, mas assim, agora a gente vai dar umas dicas finais de como você pode começar a treinar e pensar aí no Brasil, porque, gente, não tem nada a ver morar, passar um tempo, um ano, pra você conseguir pensar em inglês, tá? Essas coisas, claro, ajuda, mas não ajuda nada se você ficar em casa, se você falar só com brasileiro. Então, assim, de novo, esse é um assunto mais profundo pra outro vídeo, mas é só um adendo que a gente queria colocar, porque muitas pessoas associam que pra eu falar inglês fluente, pra eu destravar, eu tenho que viajar. Não. Não necessariamente. Não, eu conheço muitas pessoas que moram aqui há anos, a Cíntia também, não falam inglês. É muito importante vocês irem atrás de vocabulário, de conteúdo. Então, gente, listening, tem N dicas, sugestões como podcast, audiobook, são coisas muito ricas que você vai ouvindo, você vai acostumando o seu ouvido e você começa a acostumar no momento que você lê, você aprende. Quando você está estudando sozinho com o seu professor, alguma coisa, você fala, nossa, isso aqui foi uma coisa que eu ouvi no perfil da Cíntia, no perfil da Érica, alguma coisa assim. Então, tenha um contato diário com o inglês. Você tem que ter material. E como é que você tem material? Conteúdo, muito conteúdo. Adquirindo aquela informação, né? Então, Tem que ter material pra poder você conteúdo. botar pra fora. Sim, eu acho Então, que é primordial isso. E, gente, pelo amor de Deus, sem essa de eu não tenho tempo. Usem o tempo que vocês têm no trânsito. Nem que seja hora que você estiver tomando banho, alguma coisa, deixa um assistir sonzinho. alguma coisa, assiste inglês. Assiste inglês, exatamente. Não, Pega mas eu esses tô momentos. cansada, eu quero assistir em português. Tá, então não vai aprender inglês. Não adianta, sem esforço não tem como. Não tem como chegar lá. Não, meus amores, tá bom? Então essas foram algumas dicas que a gente passou aqui pra vocês. A gente espera que vocês tenham gostado muito. Eu amei gravar com essa fofa. Tá um pouquinho frio, mas... Não quase nada, gente. Olha, isso aqui chama amor, entendeu? Amor, Porque deve estar tipo E quem olha do 3, vídeo 4 graus. acha que tá E a gente tipo, tá plena. plena. Não, minha mão tá dura. Tá congelando. Não, eu não tô nem sentindo a minha mãozinha, mas não tem problema, tá? Depois a gente reaviva ela. Então é isso, não esquece de conferir o meu vídeo lá também, que ela vai deixar aqui. Sim, se inscrevam no canal da Cíntia também, porque ela dá muitas dicas legais, meus amores. Então... E segue a gente no Instagram. Sim, é verdade. Oxa! Muitas fotos, muitas coisas. Bye! From you, boy, I don't need that much. How can I tell?